4-0 no primeiro tempo. Esse foi o tamanho do massacre e do amasso tático e técnico que o Flamengo deu no Vasco em apenas 45 minutos. O que aconteceu para gerar tanta vantagem? O Sampaoli foi gênio, o Barbieri foi burro ou o imponderável explica? O futebol também tem dessas coisas. Para entender tudo o que aconteceu no Maracanã, ou pelo menos muita coisa, vem comigo para falar sobre tática sem tatiquez. O Flamengo foi a campo num 4-2-3-1, uma formação que não vinha utilizando há algum tempo. E você sabia que o 4-2-3-1 é um sistema perfeito? Isso mesmo, o pessoal que estuda muita tática e que escreve fala muito sobre a perfeição do 4-2-3-1 em ocupação de espaços para atacar, para defender, etc. Você domina o que quer dizer cada uma dessas siglas que remetem às formações táticas e entender de fato os padrões que elas apresentam? Então eu tenho uma oportunidade para você. O pessoal do Laboratório do Futebol elaborou um curso programático muito legal sobre as formações táticas. Por exemplo, muita gente reclama quando o Flamengo joga com 3 zagueiros e não consegue entender o sistema. Fala que é defensivo, mas na verdade ele pode ser muito ofensivo. O sistema ele pode dar funções para jogadores diferentemente da posição onde eles atuam. O Manchester City do Guardiola, por exemplo, joga com uma linha de 4, onde tem 4 zagueiros em grande parte dos jogos, e agora tem chance de ganhar 3 títulos, né? A tríplice coroa, com a Champions aí coroando esse grande trabalho do Guardiola. Esse curso que eu estou te oferecendo custa só R$ 97,00 e ele pode ser parcelado por 12 vezes. Não é aquele que eu acabei de indicar para você, que eu venho indicando, ele é outro já. E ele tem vigência aí eterna. Você pode parcelar em até 12 vezes e entender como funciona cada sistema tático: 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, etc. Então, aperta aí, clica no link, dá uma lida aí no conteúdo, né? São 8 aulas. Clica no link aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, e aproveita essa promoção muito legal, você não vai se arrepender. O pré-jogo dessa partida, ele foi muito claro. Aqui no canal eu abordei sobre a necessidade de empurrar um jogador do Vasco, um ponta, que eu imaginei que seria o Peck, para a linha de defesa, através de movimentos do Ayrton Lucas ou do posicionamento de um ponta nas costas do Peck, que eu achei que iria jogar por ali. Tudo que eu queria era recuar o Peck em campo para que ele jogasse numa linha de 5 e a partir daí o Flamengo conseguir ganhar território ou atacar as próprias costas desse jogador, gerando superioridade. Só que o Barbieri acabou entregando isso antes do Flamengo sequer ter que forçar. E a gente vai entender mais sobre isso, né? O Flamengo entrou em campo num 4-2-3-1 e tinha pelos lados, né, um dos lados, pelo lado esquerdo, o Gerson, que tem atuado muitos jogos por ali, e o Matheus França de volta ao time. Mas vamos focar na formação do Vasco, porque ela foi decisiva para formar um resultado tão elástico. O Barbieri imaginou uma linha de 5, aonde esses dois alas, o Puma Rodrigues e o Piton, seriam pontas também. Tirou o Peck do time, que é o seu grande destaque da temporada, e colocou o Luca Orediano, que é um meia que joga aberto, com a intenção de criar um pouco mais por dentro. O Vasco é um dos times que menos troca passes por posse de bola e é um dos times que mais cruza no campeonato. Isso condicionou a forma como cada uma das equipes se organizou. O Vasco, quando o Flamengo tinha a bola na saída, empurrava esses dois alas para marcar alto o Flamengo, que gostou dessa ideia e aproveitou para criar uma armadilha. Ao invés de fazer a sua saída de 3 característica e espetar o Wesley mais para o campo de ataque com a intenção de ganhar território, o Flamengo manteve esses 2 laterais bem recuados e, de certa forma,
atraiu um pouco mais essa pressão do Vasco, dobrou a aposta. A ideia era fazer com que os jogadores fossem no goleiro Matheus Cunha, que tentou forçar bastante o jogo com os pés, e nem foi tão bem nisso, mas acabou em alguns momentos demonstrando que ia conseguir sair, e quando saísse, o Flamengo teria muita vantagem nesse corredor central, teria muita vantagem atrás dessa primeira linha de marcação do Vasco, que subia os dois laterais, os dois alas ao mesmo tempo para marcar alto, e que não tinha uma recomposição muito boa de Orediano, Pedro Raul e Alex Teixeira especialmente, e geralmente tomava a bola nas costas do Puma Rodrigues, que subia bastante, mas o Flamengo era muito forte por ali no seu desafogo com o Gerson e Ayrton Lucas. Numa fase mais ofensiva ali, terminal, isso não aconteceu muitas vezes, isso foi raro, eventualmente o Matheus França fazia o outro atacante, eventualmente o Arrascaeta, mas é fato que quando o Flamengo levava a bola e colocava o Vasco nessa linha de 5, o espaço sobrava era na frente da área. E essa foi a tônica que formou o placar da partida. Uma coisa muito clara é que o Vasco começou superior ao Flamengo. Ele começou jogando com muita imposição com esses laterais, especialmente através da marcação que não deixava o Flamengo jogar. O Flamengo se preparou para jogar contra um dos times que mais cruza no campeonato. E utilizou uma ideia que eu falei para você no primeiro vídeo que eu mostrei do Sampaoli, que ele costumava usar um primeiro volante alto e, eventualmente, baixar esse jogador para a zaga. O Pulgar baixou para dentro da zaga em vários momentos no início do jogo, especialmente enquanto ele achou que o Vasco faria aquele jogo de corredor lateral que geralmente faz. E aí o Pulgar caía para o meio da defesa, porque o Vasco é um dos times que mais cruza e que menos troca passe no campeonato. Se troca pouco passe, ia jogar pouco por dentro, então não faria tanta falta. Se cruza muito, é melhor botar ele na área, já que ele é alto, pode ganhar os duelos aéreos, e especialmente um time que tem o Pedro Raul. E o São Paulo pensou nisso e acabou ali não sendo nem muito necessário, porque no primeiro tempo a bola quase não entra ali. Quando ele entende que o jogo não ia ser muito de corredor lateral, por conta das mudanças do Barbieri, e até desiste de ter que fazer isso, nem precisava. Fato é que quando o Flamengo conseguia sair dessa pressão alta do Vasco, fosse por bola longa, fosse por bola espirrada, fosse por qualquer motivo, ele encontrava diretão, os três zagueiros do Vasco. E acabava por decisões ali erradas de Pedro e Matheus França, e até uma bola na mão, que eu não sei se hoje em dia é pênalti, se não é, dependendo do ano aquilo é pênalti, acabou tendo duas oportunidades ainda quando estava sendo inferior no jogo e fazendo um jogo reativo não opcional. Que fique muito claro, o Flamengo não entregou ao Vasco o campo e a bola e tentou jogar no contra-ataque. Não, o Vasco foi no seu limite, fez uma marcação alta com muita gente, deixou a sua defesa intencionalmente no mano a mano, optou por correr riscos altíssimos e durante um tempo amassou o Flamengo no seu campo de defesa. São escolhas que detêm riscos. O Vasco optou por escolher todos os riscos e eles foram cobrados. A gente vai já continuar com a análise, mas eu preciso que tu deixe o like. Eu esqueci de pedir e tu vai me ajudar, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal que a gente tem que bater 50 mil inscritos. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o like. Eu já vi que você esqueceu de deixar o like. Deixa aí o like, porque isso é importante para a gente aumentar. O Vasco teve, nesse período de superioridade, 73% de posse de bola, mas não finalizou nenhuma bola no gol. Tentou uma finalização, isso tudo em 14 minutos. Quando o Flamengo conseguiu fazer a sua primeira jogada de conseguir roubar a bola na frente, deixar a defesa do Vasco recuada, postar os seus jogadores ali em organização ofensiva, ela apareceu. A anunciada e prenunciada, eu mesmo escrevi antes de começar o jogo que isso aconteceria, porque era uma obviedade. Essa anunciada superioridade numérica no meio de campo, dada pela falta de jogadores do Vasco e, para piorar, o Vasco, uma formação de elenco muito complicada e ainda tendo que ceder o Andrei Santos para a seleção, não tem nenhum volante
marcador de fato, utilizava o Jair para cobrir a frente da sua área. E aí, assim, o Pulgar recebeu essa bola completamente livre, fez um golaço espetacular, onde ele teve muita liberdade para finalizar, e essa foi a tônica dos gols do Flamengo no primeiro tempo. Logo depois, no minuto seguinte ao gol, a cobrança é feita, o Flamengo volta para aquela sua dinâmica dos dois triângulos, consegue de fato tentar se estabelecer no campo de ataque, aqui como o Arrascaeta como atacante, liderando um dos triângulos, e o Pedro liderando o outro dos triângulos. Isso é um padrão desse time, que eu já tinha mostrado para você várias vezes. E aí o Flamengo não povoa, por esse momento ali, o centro ali do gramado, e deixa essa concentração até maior no corredor lateral quando está trabalhando essa jogada. A bola chega no Arrascaeta, que faz uma ótima jogada ali com o Wesley, e o Matheus França já avança a área e fixa nesse zagueiro. Pedro fixado em um, Matheus França fixado em outro, e o terceiro saiu para caçar o Arrascaeta, ou seja, abriu espaço entre eles. Quando abriu espaço entre eles, o portador da bola também teve muito espaço, novamente na frente da área do Vasco, com a linha de 5 e pouca gente no meio. E teve o Gerson atacando o espaço completamente livre para fazer um golaço do Coringa, que joga muito, muito bem sob o comando do Sampaoli. É um casal perfeito aí, técnico-jogador. Sampaoli e Gerson potencializam um ao outro. O terceiro gol até parece que não, por ter sido dentro da área. Mas, mais uma vez, superioridade na frente da linha de defesa do Vasco, que estava tão afundada que o gol acabou sendo de dentro da área. Mas aqui, de novo, o Matheus França faz uma baita jogada de linha de fundo e o Ayrton Lucas tem uma liberdade absurda em frente à linha de 5 do Vasco. E assim, faz o terceiro gol, depois com a sua velocidade incrível e uma bola magistral dada pelo Gerson num contragolpe, faz o quarto gol. E aí, gente, isso condiciona o jogo de uma forma irreversível para ambos os times. No segundo tempo, o Flamengo baixa, natural de que tem uma outra decisão na quinta-feira. É claro que frustra a gente, frustra o torcedor que quer que o time amasse o adversário e é compreensível que queira, mas é um time que baixou bastante a intensidade, que teve ali uma inteligência de jogo, tentando fazer com que o tempo passasse. No início do segundo tempo até sofre muita finalização ali. O Vasco faz o gol num pênalti absolutamente inventado, uma coisa inacreditável, protagonizada pelo VAR do Brasil, que está aí para isso, é incrível. Mas logo depois começa a fazer sua troca de passes, tem outras chances ali, decisões tomadas equivocadas no último terço, mas leva o jogo até o seu final, termina com mais posse de bola do que o Vasco, inclusive no primeiro tempo termina com posse de bola muito equilibrada e supera o Vasco de uma forma incrível e talvez impactante. O contraste entre as duas equipes fala muito aí sobre o momento do Vasco de cair na real, muita gente achando que o Vasco entraria no campeonato para brigar na metade de cima. O elenco do Vasco tem sérios problemas de formação e o Flamengo agora está no G5 e enfrenta o Grêmio na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o que deve ter ali muita chance do Flamengo vencer o Grêmio, que é um time que ocupa uma posição melhor do que o desempenho que apresenta, é uma das equipes que mais concede finalização no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo pode aí crescer ainda mais animicamente depois de um período aí de um pouco mais de uma semana, onde eram 3 decisões. O Flamengo já venceu 2 dessas 3. O trabalho do Sampaoli vai encorpando, especialmente depois que ele desiste ou que as lesões fazem com que ele desista dos 2 atacantes característicos. Ele vai acertando o trabalho com a volta do Arrascaeta ao time, que faz muita diferença. O time vai ficando mais organizado, a ocupação de espaços vai ficando melhor. Defensivamente, o time com muita intensidade, parece fisicamente estar desabrochando e as coisas vão clareando, ainda não estão 100% claras, isso vai evoluir com o tempo
e o torcedor do Flamengo já pode olhar para o horizonte e enxergar uma esperança, enxergar várias esperanças para as competições que terminam aí do dia 4 de novembro em diante, poder erguer aí troféu ou troféus no plural, tá? Não se esqueça de aproveitar a promoção e estudar aí no Laboratório do Futebol, esse curso que fala sobre as formações táticas do jogo, para você não deixar o seu colega falar mal do sistema de 3 zagueiros arbitrariamente, sem entender, para você entender por que o 4-2-3-1 é o melhor sistema de jogo e agregar conhecimento para você aí e para quem convive contigo e escuta você falar sobre o jogo. Não se esquece de deixar o like no canal, se inscrever no canal, e se você já foi inscrito e deixou o like, curte, tá, nesse vídeo até esse final agora, que ninguém mais está aqui, eu queria te pedir outra coisa. Ativa o sino de notificação. Tem muita gente que perde conteúdos interessantes, depois faz pergunta. Você já fez vídeo sobre aquilo? Os vídeos aqui são diários, eu tento trazer sempre o conteúdo inédito. Então ativa o sino, o algoritmo do YouTube vai ver que muita gente ativou o sino, vai ajudar a gente aqui nas visualizações, tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui!